Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Jordana, do curso de Gestão da Produção Industrial. Essa vai ser a nossa segundo debate da Calorada Digital. Espero que vocês gostem. Vamos falar um pouquinho sobre a Calorada. A Calorada é um evento totalmente digital. Vai ser de forma online, no caso para nós é o Blackboard. Aberto a toda a comunidade. E está buscando aproximar, né, a gente em meio a essa pandemia e disseminar mais um pouquinho de conhecimento para todas as áreas. Não estou escutando nada aqui. Tá falando, não estou escutando nada aqui. Me ouve agora? A Jordana é a moderadora. Só baixa o teu áudio, baixa teu. Consegue me ouvir? Eu consigo. Te ouço bem também, João. Oi? Te ouço bem, tô bem tranquilo. Certo, vamos prosseguir. Então, esse ano a Colorada, mesmo sendo online, ela vai contar com diversas atividades acadêmicas. Vai ser até o dia 28, com bate-papo, shows, artistas locais, online. E o DCE vai estar cobrindo tudo, sempre por dentro, atualizando nas redes sociais. Também o pessoal também terá oportunidade e solidariedade entre os estudantes de comunidade, no qual esse ano a Colorada Agora sim. vai apoiar as campanhas dos bancos de alimentos da região e dos bancos de sangue ao Hemovida do Hemocentral Hospital. Todos me ouvem? Ok, agora estou ouvindo, Jordana. Boa noite, tudo bem? Eu tô ouvindo um pouco mal, assim, tu falando, não dá para entender muito bem, tá muito baixinho, assim, mas dá para entender. Agora, Acho que melhorou. eu dei uma levantada aqui no alto-falante. Então, vamos dar uma apresentadinha no pessoal que vai participar aí com nós hoje e vai fazer esse debate. Nosso debate de hoje é direcionado para os cursos da área de Direito, das engenharias da administração, gestão. A nossa temática é Tecnologia e Direito, um panorama da propriedade industrial em empresas brasileiras. Atualmente, percebemos a necessidade de vislumbrar ativos de propriedade intelectual e industrial e reconhecer que esses são os nossos essenciais para a empresa e forte atrativo para a obtenção de investimentos, certo? Então, vamos apresentar um pouquinho nossos convidados. Convidado Fevale, mediador do debate, André Rafael, Weyer Muller, não sei pronunciar, desculpa. É pós-doutor em Direito pela PUC do Rio, doutor em Direito pela Unicinos, mestre em Direito Público pela Unicinos, especialista em Direito Ambiental pela Fevale, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos, pesquisador no programa de pós-graduação da Universidade Fevale, professor no mestrado profissional em Indústria Criativa e no mestrado acadêmico em Qualidade Ambiental da Universidade Fevale, docente permanente no mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos. O nosso segundo convidado é o Paulo Gribler, formado em Administração de Empresas pela Universidade Fevale, possui MBA em Gestão Empresarial e pós-MBA em Inteligência Empresarial, ambos pela Fundação Getúlio Vargas, é presidente executivo da IBTEC, empresas que, para quem tem participado de alguns eventos da Fevale nos últimos anos, tem estado bem presente com a gente, desde o ano de 2012, então ele é presidente executivo lá. Especialista em gestão e estratégia organizacional como executivo e consultor, possui mais de 38 anos exercendo cargos de diretoria em empresas de segmento, comércio, serviços, atividades, integra conselhos administrativos da FENAC, da SEC,
e Conselho Estadual da Ciência, Inovação e Tecnologia. Participa em alguns grupos e comitês da APEC, SEBRAE, federações, entre outros. A nossa terceira convidada é a Bruna Araújo, advogada especializada em Direito Empresarial e Propriedade Intelectual, pós-graduada em Gestão Jurídica pela EMTEC, professora de Propriedade Intelectual da IFA, mestranda em Propriedade Intelectual pelo INI. A nossa quarta convidada é a Caroline Francisca Barbosa Bruno, graduada em Engenharia Civil, técnica em edificações, empreendedora na Civil Work Engenharia, founder de 2 startups, fundadora no caso, e uma delas é direcionada para engenharia civil e outra de intermediação. Então, a ideia é que cada convidado tem um espaço de 15 minutos e depois para se posicionar e falar um pouco. Se quiser apresentar mais um pouco de si, fique à vontade. Mas a ideia é cada convidado falar 15 minutos a respeito do tema que vai apresentar. Então, bom evento a todos. Espero que vocês gostem dessa experiência aqui que a gente está passando. Pessoal, eu só vou fazer um pedido. Assim, ó. Quando alguém estiver falando, os outros moderadores, por favor, desliguem o microfone, porque senão dá interferência. E quem quiser compartilhar algum material, ali no terceiro íconezinho tem compartilhar conteúdo. Ali vocês carregam o material que quiserem compartilhar e podem compartilhar por ali. É bem tranquilo, qualquer coisa é só chamar. Prof. André, é contigo. Muito bem, muito boa noite a todos e a todas. É um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês para debater um pouco sobre algumas questões interessantes, importantes da área do direito, que são aplicáveis também em outras áreas, que estão aqui também nos prestigiando com a audiência nessa calorada. Quero agradecer o convite que me foi feito, prestigiando aqui, então, um evento tão tradicional já na Fevalha, calorada, ao DCE, aos organizadores de toda essa quantidade, né, de falas e de eventos que vão ocorrer durante esses dias. Então, fico muito agradecido e também quero saudar, dar as boas-vindas aos demais colegas aí debatedores e, sobretudo, dar as boas-vindas e uma boa noite especial a todos os alunos, né, que estão aqui nos prestigiando, as pessoas da comunidade. Um abraço especial aos meus alunos de propriedade intelectual, que hoje estão aqui também participando. Então, estamos aí todos unidos para falar um pouco desse tema, né, que é propriedade intelectual e falando dentro de um contexto empresarial. Sim, a tecnologia e o direito estando, então, como elementos aqui para o nosso debate, para a nossa fala. Claro, com enfoque, evidentemente, nesse tema do empresariado, né, das empresas. Agora a gente tem, ou vive, melhor dizendo, um período bastante diferente, né, onde a gente precisou muito da tecnologia e, graças à tecnologia, que nós estamos aqui reunidos hoje dessa forma, e isso faz despertar um pouco mais ainda, né, a nossa percepção sobre o impacto que a tecnologia tem em nossas vidas e como o direito trata esse tipo de assunto, né? Então, eu como professor aqui da Fevale, de propriedade intelectual, eu gosto muito de comentar com os alunos várias situações curiosas, várias situações polêmicas que envolvem a propriedade intelectual, e sempre digo para eles, e gostaria de falar aqui também, que quando a gente trata desse tema, a gente está falando de inovação, a gente está falando de história, sim, porque é um conjunto de descobertas, um conjunto de invenções e de autorias que foram se acumulando durante o desenvolvimento da sociedade mundial, enfim, e que em determinado momento receberam, então, uma atenção especial do direito,
que criou regras para que a gente pudesse, então, de uma forma mais racional, produzir e continuar produzindo sempre mais inovação e outros elementos de propriedade intelectual, sabendo que o direito nos respalda, que o direito nos dá condições de ter a chamada segurança jurídica. Então, eu só queria tocar em breves pontos aqui desse mundo empresarial e de propriedade intelectual, que, para fazer alguns destaques, talvez nem todos os ouvintes estejam inteirados da importância que a propriedade intelectual tem na economia e nas nossas vidas, e por isso que eu acho que a gente poderia começar falando um pouquinho de que a propriedade intelectual é dividida em dois grandes ramos e que afetam diretamente, estão presentes muito na nossa vida. Eu poderia dizer assim, dois ramos principais, o direito autoral e o direito da propriedade industrial, que tem mais relação, vamos dizer assim, com a indústria, com aquilo que a gente conhece dos setores mais assim, diretamente em atividade aqui na nossa região, mas não podemos esquecer do direito autoral como parte de uma grande indústria também do entretenimento, né? A indústria relacionada às chamadas indústrias criativas, que a gente debate tanto esse assunto no mestrado de indústria criativa aqui da Fevale. Então, dentro desses dois grandes ramos aí, a gente pode identificar uma quantidade absurdamente grande de registros, de patentes, de contratos, de relações comerciais e de produção, evidentemente, de riqueza, enfim, base de milhões de empregos no Brasil e mundo afora, então nem se fala. Alguns números rápidos para a gente se localizar um pouco nessa temática, alguns dados aí que a gente pode obter nos revelam que um dos países que mais registra propriedade intelectual hoje, está disparado na frente, é a China, né? E isso vale para patentes e vale para marcas também. Uma quantidade muito grande de pedidos, até os últimos registros que se tem, é de que há uma média acima de 1 milhão de pedidos anuais, né? Quando a gente vê numa proporção mais nacional aqui, quando a gente analisa somente esse aspecto de marcas e patentes, que são mais assim corriqueiras no nosso dia a dia, nós vemos que o Brasil tem uma média, assim, nos últimos anos, de em torno de 30 mil pedidos de patentes e algo em torno de 180 a 200 mil pedidos de registros de marcas. Isso mostra, nesses breves números, o dinamismo, né, que esses setores empresariais têm quando se trata dessa questão da proteção legal do seu patrimônio. Sim, hoje a gente pode considerar, então, como um dos principais ativos de grande parte das empresas, o seu patrimônio relacionado à propriedade intelectual. Aí nós colocaríamos as marcas, que valem muito em diversos setores, as patentes, que são, então, vinculadas a produtos e a processos industriais, os desenhos industriais, que também são um grande filão do mercado para proteger uma série de criações aplicáveis na indústria. A gente teria, então, aí também todo o direito autoral, né, que é também bastante amplo, que movimenta uma indústria gigantesca, não só no Brasil, mas principalmente no mundo, porque a gente inclui aí, então, todas as criações artísticas que recebem, então, essa atenção especial de todas as pessoas, quando a gente está falando de música, de literatura, quando a gente fala de cinema, né, que também é um grande filão de mercado. Claro que agora, com todas essas modificações na nossa rotina que a pandemia impôs, até o mercado do cinema, por exemplo, está se modificando, quando antes a gente sempre tinha aquela lógica de que as grandes produtoras iriam trabalhar isso, metade, pelo menos, do seu lucro ou da arrecadação dentro das salas de cinema, agora a gente já vê outras formas de difusão desses novos filmes que estão sendo feitos. Claro, a gente sabe que o aspecto
da pandemia está causando algumas mudanças que não são definitivas, mas que são mudanças que agora vivenciamos e que provavelmente seguirão, em parte, ainda presente nas nossas vidas. E uma das coisas principais que me parece, assim, que a gente pode destacar é a indústria, ou seja, as formas, vamos chamar assim de indústria, né, as empresas que produzem elementos tecnológicos. Programas de computador são um outro grande elemento de propriedade intelectual que movimenta toda a nossa vida pós-moderna, vamos assim dizer, né? Então, através dos programas de computador que a gente faz todas as conexões e através dos programas de computador também fazemos uma coisa que é muito importante, que é a gestão, o cuidado e o armazenamento de dados que muitas vezes são dados de inovação e tecnologia. Empresas hoje que têm grandes bancos de dados sobre as suas criações, as suas inovações, o fazem através de um complexo sistema de proteção de dados também. E a gente vê então aí uma situação de até sobreposição de propriedades intelectuais, né? Programas de computador protegendo outras criações. As grandes empresas hoje no mundo estão cada vez mais valorizando esse aspecto da propriedade intelectual. Então, existem cada vez mais escritórios, cada vez mais profissionais de diversas áreas que podem, então, trabalhar com esse tipo de assunto, que entendem como isso funciona, que encaminham os registros, que fazem os controles, a gestão, tanto da informação quanto dos produtos que são produzidos no âmbito da inovação dessas empresas. Evidentemente que a gente vive numa era da informação, e nessa era da informação existe um grande trânsito de ideias, de inovações, de produtos. Isso, evidentemente, também causa alguns tipos de problemas, que a gente bem conhece, né? Os problemas seriam, então, mais relacionados ao que a gente chama comumente de pirataria, de utilização indevida, ou mais tecnicamente falando, de contrafação. Esse tipo de prática é muito mais frequente na atualidade em virtude da grande quantidade de produtos de inovação que são a toda hora produzidos e incorporados no mercado. Bom, se a gente tem um portfólio tão grande de criações, se a gente tem tanta inovação acontecendo, a tutela jurídica disso tudo é evidentemente essencial. O Brasil tem, então, uma legislação protetiva da propriedade intelectual, na maioria dos seus elementos, né, relacionando com tratados internacionais e que criaram regramentos, princípios que conseguiram fazer uma certa uniformização dessa legislação entre as nações para que se pudesse, então, viabilizar o comércio internacional e dar uma segurança jurídica maior no fluxo desses produtos pelo mundo. Evidentemente que com esse dinamismo todo, com essa globalização das informações, a segurança passou a ser um dos grandes desafios para se enfrentar essa nova realidade. Como eu disse antes, os procedimentos de tratamento de dados, os contratos de confidencialidade e o cuidado com os segredos industriais está cada vez mais importante e carece de profissionais habilitados que conheçam todos esses ramos, todos esses detalhes, para que possam assessorar, então, as empresas, como funcionários ou como prestadores de serviço, para que essa gestão seja feita de forma adequada, efetiva e que tenha, então, como resultado prático uma maior eficiência das empresas e uma maior quantidade de inovação que está sendo produzido. A gente sabe que os elementos de propriedade intelectual, todos têm prazos, né? Justamente esses prazos de vigência estão muito relacionados com uma tentativa de fazer com que esse processo constante de renovação ocorra de forma mais assim evidente e que ocorra de uma maneira mais frequente. Então, deixar antigas tecnologias sempre na mesma situação nunca foi uma boa ideia.
Então, a questão central hoje das empresas que estão mais à frente, né, de outras é investir bastante em pesquisa, em desenvolvimento, em parcerias com universidades como a nossa, para tentar, através dessas parcerias, extrair vantagens competitivas que são, evidentemente, um grande diferencial nos atuais contextos, né, de mercado globalizado, de inovação e das novas necessidades que estão surgindo todos os dias. Claro que não é só de vantagens e de coisas boas que vive esse mundo da propriedade intelectual. Como eu referi antes, o problema das cópias indevidas, das contrafações, como a gente chama, né, são bastante frequentes. E, além disso, a gente também tem alguns problemas de ordem burocrática, administrativa, sobretudo para aquele setor industrial que depende muito da concessão de patentes pelo INPI, onde esse tipo de procedimento acaba demorando muito, né? Então, talvez isso seja um dos pontos que precisam ser bastante melhorados para fazer com que esse ambiente de inovação, de produção cada vez mais presente nos nossos dias seja feito de uma maneira mais fluida, mais rápida, porque a gente sabe que em outros locais do mundo, sobretudo Estados Unidos, Japão, a coisa de patentes é um processo muito mais simples, muito mais rápido, o que mostra que nosso país está um pouco defasado em relação a isso. Nós poderíamos estar muito mais à frente em diversos rankings mundiais relativos à produção de inovação se nós tivéssemos alguns elementos a mais, como um ambiente, talvez tributário, um pouco mais adequado, mais estrutura para o INPI, talvez uma cultura empresarial ainda mais forte de valorização desses elementos intangíveis, né, essa propriedade intelectual, entre outros. Então, assim, pessoal, eu acho que o primeiro panorama principal eu consegui expor aqui o que eu queria, mostrando apenas um aspecto geral da importância que tem esse setor, e eu gostaria então de ficar aqui à disposição e abrir espaço para os demais debatedores que certamente terão informações preciosas para nos passar nessa noite. Então, por enquanto, da minha parte seria isso, e fico à disposição aqui para questionamentos ao final, e muito atento à fala dos meus colegas. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bom, Carol? Joinha, eu não sei como é que começa, vocês chamam aí. Pode ser você. Já tô preparada aqui. A gente faz aí Então, um menino e uma menina. Aí fica bem tranquilo. Beleza. Boa Tá noite. ok. Boa noite. Eu sou a Caroline Francisca, né? É pra começar, gente? Eu não sei se ele era o mediador. Isso, o prof. André, nosso mediador, pode iniciar a tua fala, Carol. Fique à vontade, seja bem-vinda, boa noite. Até desliguei a câmera, porque o protagonismo agora é todo teu. A palavra é tua, minha cara. Obrigada, gente. Boa noite a todo mundo. Eu sou Carol. Tudo isso que o professor falou, né, é uma realidade bastante vivenciada pelo universo de startups. Eu sou fundadora de 2 startups. É uma startup que é a Loop. Todas elas estão nessa fase do respaldo jurídico, né, e desenvolvendo aplicativos. Aqui a gente está mais apostando tempo e mais cautela também jurídica é a Construtec Civil Work Engenharia, onde eu estou aqui agora. E a gente sempre vivenciou alguns exemplos nas redes sociais que a gente utiliza. Tem vários exemplos da importância de ter essa propriedade intelectual, esse registro de patentes. Em startup a gente fala muito e é um modelo de empresa nova, tem poucos profissionais, inclusive, que conhecem, né? A lei é de 2016, a lei sobre startup, que dirige diretamente a startup, que é uma realidade totalmente diferente das empresas tradicionais.
E é muito novo para a gente também, eu que sou da área de engenharia civil, é um mundo totalmente diferente, mas muito importante. É realmente o coração da empresa. É onde se inicia a questão contratual, os contratos de vesting, de cliff, os registros, né, de marca. E a gente tem vários problemas atuais em função, inclusive, da pandemia, como a legalização de alguns aplicativos, né, de deliveries. E tudo isso o direito consegue estudar, analisar e respaldar tanto a empresa quanto o usuário destes serviços. E aqui em Palmas a gente não conseguiu achar profissional na área que entendesse do assunto de startup, do direito de startup. Eu achei com o Hortenza, acho que foi ele que me indicou aí para vocês também, para a gente trocar esse assunto sobre tecnologia e direito intelectual e propriedade e registro de patente, né? Ele tem uma empresa, um escritório de advocacia focado em startups, focado em atender startups. Aí para você ver o tanto que é um assunto muito pertinente, mas ainda, por ser startup, que é algo novo, não chegou esse estudo a todos os profissionais, não chegou até essa experiência aqui. E tínhamos que contar com pessoas daí. E é uma troca maravilhosa, né? Não é nada a ver com a minha área, mas é uma segurança que a gente precisa. Se a gente for acompanhar diversos filmes, histórias de empresas, do McDonald's, por exemplo, que McDonald's eram 2 irmãos, mas o Ray Kroc que conseguiu, né, essa empresa de sanduíches. Então, até tem briga sobre essa patente, ele que registrou no o Facebook é um exemplo bem recente de brigas por conta da falta do registro, da falta do cuidado com os contratos jurídicos. Aquela empresa, aquela mulher que inventou o esfregão também, Joy, um nome de sucesso. É um filme até antiguinho. Ela sofreu bastante porque pessoas usufruíram do produto dela para tentar patentear. E ela lutou muito com isso para conseguir. Então é um cuidado que as pessoas tendem a ter depois, quando na verdade tem que ter antes de rodar a ideia, né? E aí eu quero contribuir hoje com vocês disso como leiga mesmo, né? Como leiga da área de direito. Mas como empresária, como proprietária de uma ideia com um time, né? Em conjunto com um time, que a gente está tratando com pessoas que a qualquer momento pode ideia, entrar outras pessoas na ideia, a gente precisa ter sustentabilidade. E aí vocês podem ir intermediando aí também. Muito obrigado, então. Eu não sei se tu queres passando a palavra adiante, tu fique bem à vontade. Até que falhou um pouco a tua voz ali, eu não te ouvi no final. Mas tu queres passar adiante? Seria interessante a gente tendo essa troca, né? Eu falei um pouquinho enquanto leiga mesmo, porque eu tenho muita dificuldade mesmo com coisas burocráticas. Eu me apoio muito em quem é da área mesmo, que trabalha com isso, né? Que cada um na sua área, no seu quadrado, vai se ajudando. Mas eu tenho total noção dessa importância, que tem que ser algo pra gente. É um investimento, né? Não é um gasto. Você está cuidando ali da vida da sua empresa, da vida da sua ideia. Então, gostaria de ouvir os profissionais mesmo da área para a gente estar tendo essa troca. Não, a tua colocação é muito pertinente porque tu mostra a realidade, ou seja, a grande maioria das pessoas que estão envolvidas com o aspecto empresarial prático de produzir alguma coisa, essas pessoas todas têm algumas dúvidas, porque sua área de atuação é a parte empresarial em si. Então, realmente, fica muito bom a tua colocação, porque tu contextualiza a situação. É por causa do empreendedor, do empresário, que os demais aqui existem, né? O advogado, o contador, enfim, todos os demais. Então, muito obrigado. Quem é que vai falar agora?
Posso falar aqui, é Paulo Greber. Estão escutando bem? Fique à vontade. Sim, estou escutando bem. Tá. Queria dar boa noite aí para todos, né, meus colegas debatedores, a professora Andréia teve uma brilhante explanação, a Carol também, tenho certeza que a outra colega também vai poder contribuir. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí ao DCE da Fevale, né, por ter feito o convite para a gente poder colaborar, né, então, agradecer ao presidente do DCE, o Marcos, né, que é o nosso colaborador aqui, um funcionário exemplar, muito obrigado. E eu queria passar um pouco muito mais a vivência prática, né? Eu sou um empresário, um executivo que estou aí há 40 anos no mercado, com 25 anos de cargo de direção, e até para tentar passar um complemento, né, do que a Carol falou e do que o professor André brilhantemente explanou, né, sobre todo o modelo. Eu queria dar uma rápida apresentação do IBTEC, aqui até para vocês conhecerem um pouco o nosso instituto, né? Então, rápidas pinceladas, eu vou falar um pouquinho rápido do que é o IBTEC. O IBTEC é o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, calçado, né? Nós trabalhamos muito forte essa questão das marcas, né? Nós estamos aí há muitos anos no mercado, né? Atuamos no Vale dos Sinos, em todo o Brasil, né? Atendemos mais de 800 empresas, e a gente principalmente trabalhamos no desenvolvimento de tecnologias, né, para aumentar a competitividade, trabalhamos bem essa questão da marca Brasil no mercado mundial, né? Falar um pouco dos nossos laboratórios, né? Nós estamos no laboratório físico-mecânico, né? São mais de 20 mil ensaios, né, que a gente tem aqui, né? Trabalhamos calçados, bolsas, componentes, os vários segmentos. Temos um laboratório de biomecânica, né, que são mais de 7 mil ensaios que nós trabalhamos aqui. Temos outro laboratório de substância restriva, que são barreiras técnicas, né, que muitas vezes, em alguns países, principalmente, né, quando tem a parte do calçado brasileiro, né, nós trabalhamos com o mercado mundial, mercado da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina. Temos a área de microbiologia, que agora está tendo uma demanda enorme, né, em relação a essa pandemia, né, que são exemplos de demandas, né, principalmente testes de biocidas, degradabilidade, né, fungos, bactérias, né, que eu acho que é algo que muito está em voga hoje, né. Na área de segurança, calçados, luvas e vestimentas, né, uma área que a gente tem trabalhado muito, né, que é uma área também de EPI, a área de segurança, que nesse momento está bastante sendo utilizado, principalmente luvas também. Temos a área de consultorias industriais, que a gente também é uma área muito demandada pelo nosso instituto. Nós temos uma revista Tecnicouro, que passa para todas as 8 mil unidades no Brasil todo, aqui, né, que a gente tem essa revista Tecnicouro. Nós temos o nosso núcleo de inovação tecnológica, aqui que eu queria focar um pouco mais, né, ela é responsável por eventos técnicos, com foco na disseminação do conhecimento. E o nosso núcleo de inovação tem como objetivo a promoção da pesquisa, o desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores, né? Bem como a transferência tecnológica, né? E assim como a gente também tem feito um trabalho junto às empresas, né, com assessoramento técnico no processo de registro dessa propriedade intelectual. Então, acho que é muito importante, né, a gente falar isso aqui, que a gente trabalha na elaboração do projeto, a partir das ideias inovadoras, captação de recursos, né, e emissão de relatórios técnicos, né? Então, a gente também tem trabalhado bem forte essa área aí, né? E eu falar um pouco do panorama setorial, né? O IBTEC registra, em média, são 8 patentes ano, né, que fazem pesquisa. Nós temos laboratórios que fazem, digamos, 70% da produção brasileira de calçado testada aqui no nosso instituto, principalmente na área de conforto. O setor calçadista possui em torno de 2.400 patentes, né? Nos últimos 5 anos foram 251 patentes novas, né? E aqui falar um pouco também foi extraído do nosso relatório setorial da indústria, em 2019, né, o que mais tem sido utilizado, né? Então, para colocar o tipo de uso do calçado, né, são 33%, solas, né, são 20%, né, que a gente tem em relação a isso. Palmilhas para inserção são 16%, né, dispositivos higiênicos 11%, calçados esportivos são 7%, né, e máquinas e equipamentos são 6%.
Falar um pouco também do Brasil, né? Nós estamos em 9º lugar na questão do ranking, o professor André ele deu uma pincelada sobre isso. Nós estamos atrás da China, né, que é o maior país, né, que tem trabalhado essa questão da propriedade intelectual. Estados Unidos, Taiwan, né, a Coreia do Sul também tem trabalhado bastante forte, e depois Japão, Alemanha, Espanha e Itália, né. A Alemanha tem né, tem a Adidas, né, o Japão tem a Ace, né, então são algumas marcas de calçados esportivos, principalmente, que tem trabalhado. E eu queria passar muito mais uma mensagem para vocês, uma mensagem, digamos, para falar da questão prática, né, do que eu tenho vivenciado ao longo desses anos. Acho que é compartilhar principalmente com os alunos, que são jovens, e que daqui a pouco, o que o empresário hoje tem, o que o executivo tem, o que a nossa área às vezes tem em termos de dificuldades, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia, né, a gente tenta patentear, e infelizmente a indústria calçadista ainda tem muita cópia, né? Então é uma dificuldade que a gente tem. No Brasil ainda a gente tem uma dificuldade enorme de fazer registros, né? O professor André também comentou rapidamente, né? Além de todo o processo burocrático, que às vezes pode demorar até 10 anos, né, para fazer o registro de uma marca, de uma patente, é um problema realmente a falta de estrutura que tem, né, o nosso Instituto Nacional, né, que é o INPE lá, que faz esses registros, né. Então a gente tem essa enorme dificuldade em relação a esse tema aí, né. Mas o que é importante, eu acho que principalmente para esses jovens, né, digamos, dos calouros aí da Fevale, estudantes de administração, é que eles procurem fazer a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, a tecnologia, e procurem assessorias especializadas, né? Hoje tem escritórios especializados que podem fazer esse registro. Nós temos aqui o nosso IBTEC, que são modernos laboratórios, né? Nós somos o Instituto de Tecnologia, trabalhamos em todo o Brasil, na América Latina principalmente, e também a nível mundial. Muitas empresas nos procuram para, digamos, fazer desenvolvimentos, né? E ao mesmo tempo também depois procurar, digamos, essa propriedade intelectual. A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes tem, né, a cópia, né, que é feita a partir do momento que tu tem um solado diferente, que tu tem, digamos, alguma outra situação, ela automaticamente acaba sendo muitas vezes copiada, e muitas vezes também a dificuldade que tu tem é de fazer a descrição adequada, né? Então, assim, ó, não é só pegar e fazer um desenho, tu tem que ter uma descrição adequada, tu tem que ter bons profissionais, desde a área jurídica, que pode te dar um assessoramento sobre isso, uma assessoria de um pessoal técnico, que é muito importante para falar sobre isso. Então, o IBTEC tem modernos laboratórios, nós temos aí mais de 65% da nossa equipe são doutores e mestres que trabalham a pesquisa e o desenvolvimento e que também ajuda, assessora as empresas no registro dessa marca, dessa patente, no caso. Então, eu queria mais ou menos passar, e principalmente assim, nesse momento que a gente está aqui, que é um momento desafiador, né, a inovação, a tecnologia, a pesquisa, o diferente, né, a gente vai estar passando por um processo de mudança enorme aí, então acho que é muito importante ressaltar que digamos, esse registro, as empresas procurarem fazer diferente, a gente tem notado e observado, principalmente, que está havendo uma mudança muito grande nessa área, principalmente de TI, né, nessa área. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo uma live, né, conectados aqui, digamos, cada um no seu lugar, tem uma pessoa lá do norte, né, uma pessoa aqui do sul, nós estamos aqui com o nosso casaco, né, André, e o pessoal lá em cima está tranquilo aí, né? Então, é muito bacana isso, e a gente também sabe que isso vai haver uma grande mudança, né? Imagina uma reunião, por exemplo, de diretoria de um grande grupo multinacional, né? 20 diretores de São Paulo, a demanda que tu tem desse pato, as pessoas indo lá, e principalmente, digamos, o custo que tem isso, o tempo que tem isso aí, né? Então, e aqui a gente está entre 1 hora e meia, pessoas de locais diferentes, né, a gente pode trabalhar, né? E nós, no BTEC, a gente está fazendo hoje cursos online também, muitas vezes aqui, né? Quer dizer, as empresas não precisam vir para cá, nem nós irmos nessas empresas, a gente faz isso tudo hoje. E, ao mesmo tempo, também principalmente procurar o novo, procurar o diferente, né? Tem toda essa situação aí. E, sem dúvida nenhuma, eu acredito que essa questão de marcas e patentes vai ter um crescimento agora, principalmente pela oportunidade que tem de fazermos trabalhos diferentes. A mudança ela está acontecendo de uma forma muito mais acelerada, né? O digital está muito mais aí.
Então, eu acredito que também vai ter que ter um pouco mais de cuidado, de privacidade, né, de o que tu vai criar e daqui a pouco ali na frente não ter uma cópia, né, ter uma cola, né, para exatamente poder trabalhar. Né? Então, acho que mais compartilhar com essa galera nova, com essa gente nova que usa as redes sociais de forma muito intensa, e ao mesmo tempo o próprio consumidor, né, que está passando por um processo de mudança, né? Hoje tu está no conforto da tua casa, tu compra livros, compra produtos alimentícios, né? Trabalha muitas vezes, trabalha em home office, né? Então toda essa mudança que está aí, né, acho que é muito importante também trabalhar e conversar um pouco com vocês, né? Então, ao mesmo tempo que empresas, né, estão tendo um pouco mais de dificuldade, tem empresas que estão ocupando um espaço fantástico, né, em termos de crescimento, desenvolvimento, usando esse digital de uma forma muito mais intensa, mas ao mesmo tempo também muito mais passar uma mensagem, passar um aviso que daqui a pouco, né, essa ideia que a pessoa criou, ela logo ali na frente pode estar a ser copiada, né, e também daqui a pouco ter um pouco mais de dificuldade de mercado. Então, assim, muitas vezes para tu fazer uma pesquisa, para tu desenvolvimento, grandes empresas, elas consomem, né, muito capital, tanto capital humano como capital financeiro também, exatamente para poder fazer digamos, esse desenvolvimento, né? E às vezes ela tem que se precaver de tanto fazer o registro, tanto da marca, com patente, tem desenvolvimento, tem todo o desenho industrial, né? Tem as várias situações que muitas vezes tu tem que procurar uma ajuda na área jurídica e uma ajuda de pessoal técnico para fazer essa descrição adequada, para que uma outra pessoa não pegue essa patente e acaba copiando e às vezes tentando um outro detalhe diferente. Isso acontece muito, né? Mais um alerta para vocês aí que são jovens, que daqui a pouco vão ser diretores, gerentes de empresas, né? Porque é a área de administração e a área de engenharia. Fique esse alerta, né? Para que daqui a pouco vocês procuram se cercar de todos os cuidados necessários aí para daqui a pouco estar no produto. E também para daqui a pouco estar vendendo bem, estar vendendo legal, e daqui a pouco tu tá com uma cópia de uma outra empresa que vai te processar, né? Então, essa preocupação, nós aqui na IBTEC várias vezes tivemos situações, até usar nomes, usar certas situações, e já está no mercado, já está patenteado, então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, essa é a minha primeira conversa com vocês, acho que é muito mais um bate-papo com essa juventude aí, de a gente passar um pouco da experiência que a gente tem em relação a esse tema e automaticamente estou à disposição aí para fazer um debate, conversar e esclarecer maiores dúvidas. Muito obrigado por enquanto, estou à disposição. Muito obrigado, Paulo. É uma grande honra para nós da Fevale te receber aqui, contribuindo de maneira tão brilhante com o nosso conhecimento, com a construção do conhecimento e principalmente do entendimento de um contexto, de uma realidade bastante ampla, como todos aí estão vendo, tanto alunos ingressantes quanto alunos mais experientes que estão assistindo. Essas dificuldades que o seu Paulo explica para nós é uma questão assim que o senhor viveu já de muito tempo, e nós, o senhor, que contamos o tempo em décadas já, né? Para nós, a gente já enxerga as coisas de uma outra forma. E essa nova geração, como a Caroline, antes que colocou aí as suas vivências, essa nova geração de empreendedores, precisa também agregar com esse tipo de conhecimento, com essa experiência. Mas acho que principalmente, né, o que o senhor falou, no sentido de se cercar de cuidados, a necessidade de mão de obra mais qualificada dentro desse setor é bastante importante, seja da engenharia, da administração, do direito. Por enquanto, muito obrigado, Paulo, é um prazer compartilhar contigo. Eu acho que agora a gente vai passar para a Bruna, não é isso? Muito obrigado por enquanto, Paulo. Obrigado, eu agradeço. Oi, professora Andréa, tudo bem? Tudo, minha cara, a palavra é tua. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la na Fevale. Obrigada. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem? Eu escuto bem. Também Meu escuto. vídeo tá ligado, bem. tá tudo bem? Tá ótimo, estou escutando bem aqui. Tá ótimo. O meu nome é Bruna Araújo, eu trabalhei por 6 anos como head do Peixe Urbano e do Groupon, head jurídica, né? Então, assim, eu brinco que eu sou da vanguarda das startups, né? Eu sou da primeira geração das startups, da primeira leva do Brasil.
E eu trabalhava no Peixe quando a gente era uma empresa de tecnologia, a gente nem usava o termo startup. E aí era diferente porque eu vinha de um escritório super tradicional do Rio de Janeiro, um escritório boutique, e aí quando você se depara com uma startup, o choque cultural vem de coisas super simples, como a forma de se vestir. Você chega de um escritório tradicional, você entra numa startup e você vê uma galera de chinelo, assim. Então, aquele primeiro contato já assusta um advogado. E aí eu já cheguei e as pessoas olhavam, exatamente o olhar que a Carol me surpreendeu como empresária, falando que, olha, eu não acho que é um custo ter um advogado, eu acho que é um investimento. E só que no Peixe Urbano, quando eu cheguei, as pessoas tinham medo de mim, tipo, não queriam passar nada para o jurídico, porque entendiam que poderia ter mais problema do que solução, entendiam que eu era um empecilho nos negócios. E aí eu fui me aproximando de todas as equipes e fui mostrando exatamente o contrário, que o jurídico tem que ser parceiro, a gente chama de um jurídico by designer. Então, assim, qualquer projeto dentro da empresa, a gente participa. E aí a gente vai desenvolvendo dentro de cuidando da privacidade dos dados do usuário, cuidando da parte de marketing, de propriedade intelectual. Então, assim, a gente vai montando Deus do começo junto com todas as áreas. E foi isso que eu fiz ao longo de quase 6 anos dentro do Peixe Urbano. E tem um caso que certamente o professor André conhece, é um caso de concorrência leal entre o Peixe Urbano e o Hotel Urbano. E aí foi um caso super famoso, a gente conseguiu levar para o STJ essa briga. Então eu sempre conto essa história porque os alunos, né, eu também sou professora, e eles sempre ficam super curiosos, assim, porque sempre ouviram alguma coisa sobre o tema no Google, e aí alguém contou. Então, assim, foi no meu primeiro momento que eu vi uma briga tão séria de propriedade intelectual. E tão séria porque eu estava do lado da empresa Peixe Urbano e via que se a gente perdesse aquele processo, a gente poderia fechar a empresa. E isso a gente estava falando de 500 vagas de emprego. Então isso me assustava, porque assim, eu coloquei esse peso todo em cima de mim, de fato resolver o problema para que a gente conseguisse até outro round de investimento, porque startup vive disso. A gente faz o brand e fica vendendo marca, porque nem o Uber hoje consegue ter faturamento positivo. Naquela época de compras coletivas do Peixe Urbano, não era diferente. A gente também não tinha grana, então a gente vivia de holdings de investimentos. E aí todo o investimento travava no momento em que a gente tinha o risco de perder a marca Peixe Urbano. E aí ninguém falava de propriedade intelectual, achava pura burocracia fazer qualquer registro de marca ou se prevenir de uma concorrência desleal. E aí, no momento, surge um concorrente do Peixe Urbano chamado Hotel Urbano, que inicialmente fazia a mesma coisa que a gente, era uma startup e vendia produtos, vendia viagens, e aí depois ele até pivotou, ficou só com viagens, mas inicialmente ele fazia a mesma coisa que o Peixe Urbano. E professor André, assim, o mais chocante é que a gente viu esse site com o mesmo layout do Peixe Urbano, as mesmas cores, o mesmo prédiozinho que a gente colocava no nome do peixe, eles tinham, eles copiaram. Só que a gente tem primeiro que eles, a gente é o primeiro site de compras coletivas do Brasil. Então, assim, tirando os grandes, né, como Google, Facebook, a gente foi a primeira startup inovadora de tecnologia no Brasil. Tirando as grandes, né, essas que eu acabei de apontar. Então, para a gente, tudo era muito novo. E aí, quando a gente pega uma outra startup e ganha a mesma musculatura que o Peixe Urbano de forma muito rápida, a gente fica assustado. E aí a gente começa a entender, caramba, quem é esse concorrente que está plagiando o nosso site, que colocou o mesmo nome que o nosso, né? Hotel Urbano, e a gente era Peixe Urbano. E aí a gente começa a ver até uma onda de migração de funcionários do Peixe Urbano para o Hotel Urbano. Para você ter ideia, eu comecei a receber processos de pessoas que compravam no Hotel Urbano e eram mal atendidos e processavam o Peixe Urbano, porque entendiam que a gente era um grupo econômico. E isso nunca existiu. Então a gente estava, de fato, sendo prejudicado financeiramente e a nossa brand. A gente estava perdendo marca e espaço para o Hotel Urbano. Então a gente entrou com um processo e aí a gente ganha em primeira instância o direito de usar marca, a gente consegue comprovar a concorrência desleal deles, aproveitamento parasitário, que são temas ligados ao direito empresarial, mas que tem total vínculo com propriedade intelectual. O professor André até pode depois falar um pouco, assim, porque quando você entende que existe uma concorrência desleal,
Você tem meios para conseguir atingir e tentar estancar com aquele problema. Mas você tem que ser pautado em estudo de marca, e aí você tem que fazer no INPI. Você tem que demonstrar toda a sua boa-fé para poder entrar com aquele processo na vara empresarial. Lembrando que tudo isso é burocracia lá da propriedade intelectual, do registro de marca, de coisas que o founder de uma startup é a última coisa que ele ia pensar, né? Ele fala que isso é um problema, vamos ver depois. Só que, na verdade, a gente quase perde uma empresa por conta de marca. E aí a gente levou até o STJ, porque a gente perdeu em segunda instância o direito de usar a marca Peixe Urbano, e aí a gente conseguiu reverter no STJ. E aí eles perderam. O hotel urbano hoje se chama Urbi, porque eles tiveram que trocar a marca, porque a gente conseguiu comprovar que teve uma concorrência desleal e que teve aproveitamento parasitário deles, copiando o nosso modelo de negócio e não só se tornando concorrente, mas eles compravam AdWords no Google. Então, eles compravam o nome Peixe Urbano no Google, então direcionava para o site Hotel Urbano. E quando o consumidor ia lá apertar no site do Peixe Urbano, ele direcionava para o Hotel Urbano. É uma prática de marketing, mas é uma prática ilegal e a gente precisa deixar isso muito claro. Então, a gente conseguiu comprovar isso no processo e a gente ganhou. E o que eu acho, assim, que a gente pode ver, por exemplo, na prática, é que hoje o Hotel Urbano, ele não se chama mais Hotel Urbano, hoje ele é Urbi. Então, assim, isso acontece, isso não é mito de advogado para vender produto, botar no portfólio. Eu vi isso acontecer, eu vivenciei, eu cuidei dessa ação. Então, assim, isso é importante. Eu sempre, quando vou falar de marcas, hoje eu sou mestranda do INPI, e toda vez que eu chego na aula, a gente vai falar de marcas, sempre pedem para eu contar se esse caso é verdade. E aí eu costumo até imprimir as decisões para levar, para conseguir comprovar que de fato isso impacta. E assim, e como eu trabalho com startup há muito tempo, eu vejo, eu tenho que pensar, eu estou formada há 11 anos e trabalho há 8 anos com startup. Então, assim, eu tenho que pensar o tempo inteiro fora da caixa. Eu tenho que pensar em soluções para ajudar o empreendedor, porque é tudo muito inovador. E aí eu tento trazer, blindar a empresa. Por exemplo, a gente faz o registro do software. Para muita startup, o próprio founder, o CTO, ele não conhece que precisa registrar o software, que é importante, que a gente precisa ter um contrato com o desenvolvedor do nosso sistema para dizer de quem que ele está apenas prestando serviço da empresa. Então, que a propriedade intelectual não é dele, é da empresa. Então, isso precisa estar amarrado lá no contrato individual do trabalho. Ou seja, mais uma vez, a propriedade intelectual conversa com outras áreas do direito. Assim como no concorrência desleal, aproveitamento parasitário, que a gente traz um pouco para a área empresarial, agora a gente tem que trazer para a área trabalhista. A gente tem que colocar no contrato individual de trabalho que tudo que esse desenvolvedor ele faz dentro da empresa não é de propriedade dele, é propriedade da empresa, porque está dentro do escopo trabalhista dele. Então, isso é importante. E aí, o tempo inteiro, você vai esbarrando com propriedade intelectual. E hoje, o que eu vejo é que muita gente fala de direito das startups, né? Como se fosse um outro ramo do direito. E, assim, eu falo para vocês, alunos, agora, que, assim, isso é mito, isso não existe. O que existe é muito direito empresarial, direito de propriedade intelectual, industrial, que é super importante e pouco advogado hoje conhece. Então, eu acho que é um ramo do direito que está em crescimento devido às inovações. O marco legal da inovação, quase nenhum advogado conhece. Lei da inovação, benefício fiscal. A gente tem hoje a lei do bem, que é uma lei super importante, fomentos da tecnologia, que a gente consegue reduzir impostos do empresário. E quando você leva isso para dentro de um empresário que está começando um negócio, que em regra não tem rounds de investimento, que tem apenas um investidor anjo, um amigo que investiu, uma garagem para sentar e trabalhar, isso é muito importante, quando você consegue apoiar em fomentos da tecnologia e conseguir diversos descontos em imposto, em tributos. Então, assim, isso ninguém conhece. E o que eu acho incrível os advogados levarem isso para dentro das empresas. Então, assim, hoje eu trabalho numa startup chamada Volante, com Y no final. A gente compra e vende carros de forma online. Então, assim, a gente está trazendo... É bem legal, assim. Depois eu convido vocês a conhecerem a marca. Hoje a gente vende tudo online. A gente faz a visita no carro online e a gente compra o seu carro na hora, você recebe em até um dia útil. Então, assim, você deixa o carro na nossa loja, amanhã o dinheiro está na conta.
E então isso tudo é muito inovador. E quando você recebe o carro, a gente fala que você está comprando um semi-novo com cara de novo, porque ele vem com os bancos higienizados, ele vem com plástico no volante, na marcha. Então, assim, a gente faz todo um trabalho para você entrar no carro, a gente tem um cheirinho no volante para mostrar que aquilo ali é um cheiro de carro novo. Então, a experiência é muito positiva. Mas se você não blinda isso, hoje a gente tem que patentear esse tipo de coisa. Porque se você não blinda, a gente hoje já tem 5 concorrentes no mercado. A gente perde market share, a gente perde todo o crescimento que a Volante poderia, porque a gente começa a repartir um mercado que até ontem era completamente ultrapassado. Para você vender um carro, você tem uma dor de cabeça, uma burocracia, você precisa ver com um despachante, exceto se você vender como pessoa física e quiser pôr o seu telefone colado atrás do carro, no vidro de trás, e receber diversas ligações por meses. Depois de vender o carro, você ainda está recebendo ligação. Então, se você não quiser agir dessa forma, se você tiver que procurar uma concessionária, você vai ter muitos problemas. Então, a gente veio para mudar esse modelo de negócio e a gente já encontra hoje concorrente. Então, quando eu entrei na Volante, ainda era um projeto bem embrionário, eu vim para desenvolver todo esse jurídico da empresa. A primeira coisa que eu fiz foi, quero ver o modelo de negócio, quero entender o que a gente tem que fazer aqui para registrar marca, para pensar na propriedade intelectual, nos bens intangíveis da empresa. E aí os founders, Bruna, mas vamos ver a parte contratual? Não, vamos ver isso, depois a gente vai para os contratos, que também é uma fase importante, mas a gente pode deixar para um segundo plano. E aí tudo bem, né, que eu já passei por essa experiência do peixe urbano e o hotel urbano, talvez eu seja cuidadosa ao extremo em relação a isso, mas eu prefiro. E hoje muitos empreendedores me buscam para fazer registro de marca, para fazer patente, e aí a gente vai mostrando a importância disso. E tem um monte de contrato individual do trabalho que nunca constou ali que a propriedade intelectual do que um desenvolvedor faz é dele, não da empresa. Só que como assim? A gente tem uma carteira de trabalho, uma CLT em vigor, então a gente tem que blindar sim o empresário, porque eu já vi gente, depois que sai da empresa, desenvolvedor, leva o código-fonte aberto e aí ele consegue fazer o que ele quiser com aquele software, né? A gente também tem outro caso, e aí esse caso é mais famoso, eu acho que de repente todo mundo conhece, do CEO do Snapchat, que queria vender para o Instagram, e aí só que o CEO do Snapchat não topou a proposta do Instagram. Aí o Instagram falou assim, tudo bem, não tem problema nenhum, eu vou montar um aplicativo que tem as mesmas características que o Snapchat, que é aquele videozinho, e que hoje em dia a gente tem essa tecnologia dentro do Instagram. E aí ele criou isso, e assim, ele copiou o código-fonte do Snapchat. Só que assim, quando você copia um código-fonte, aí você tem problemas, só que você não consegue comprovar isso, porque o que você copia é a funcionalidade, e não o código-fonte, o código-objeto. Então você traz para dentro da sua casa uma funcionalidade sem precisar fazer essa cópia do código-fonte, mas usando a mesma funcionalidade. E aí eu já entendo que existe uma concorrência desleal. E aí a gente pode correr atrás disso, mas não tem registro do código-fonte, não tem registro do software. Então, assim, como a gente vai comprovar a paternidade do software? Não tem como, fica mais difícil. Então, assim, hoje a gente tem diversas formas de blindar a empresa ligada à propriedade intelectual. Então, acho que é isso, assim, eu acho que o seu Paulo e a Carol devem sofrer um pouco, né, para conseguir entender todas as questões jurídicas, mas o meu conselho para os empreendedores é deleguem essa parte, tenham um advogado de confiança do lado e alguém que entenda de startup, de empreendedorismo, de inovação, porque eu acho que hoje as empresas estão sempre buscando essa questão de inovação. Então, a gente precisa, sim, trazer... Hoje existem diversos fomentos do governo para a inovação, só que os empresários não conhecem. Então, assim, tem desde o microempresário até uma empresa de médio porte conseguindo, por exemplo, no Sebrae, investimentos. Então, assim, a gente precisa pensar dessa forma. E aos alunos eu convido a estudar a propriedade intelectual, porque de fato é uma área que pouca gente conhece e que é importante. Muito obrigado, colega Bruna, por ter colocado para nós essa tua experiência tão interessante, num caso tão emblemático assim. Um prazer te conhecer, saber que tu estavas também envolvida nesse assunto. Foi ótima a tua colocação e o que tu trouxe para nós
experiência profissional, fantástico. E a gente pode ver aqui, eu acho que todos vocês estão vendo, que nós estamos falando aqui de 4 pontos de vista diferentes, com experiências diferentes, com tempos de vida diferentes, né, em momentos de vida diferentes, profissional principalmente, e todos nós, então, aqui temos algo a contribuir para que vocês consigam pegar um pouco de cada uma dessas experiências, dessas informações e construir algo novo. E é isso, né, Caroline, Paulo e Bruna, que a gente pode chamar de inovação, que a gente não cria necessariamente algo completamente novo, a gente não inventa a roda, mas a gente inventa melhorias, a gente entra num mercado totalmente saturado de coisas, a gente imagina, né? Mas sempre tem algo para inventar, para inovar, que é a palavra que a gente usa mais. Isso tudo é muito legal, muito fantástico aí, e isso representa oportunidades profissionais, sobretudo. Todos esses alertas que foram feitos por nós, ou todas essas contribuições até aqui, mostram que é importante conhecer bem a área que a gente se dedicou. Tentar se especializar em alguma dessas situações que mais agradam, seja aqui na propriedade intelectual, seja em startup, em administração de empresa, em direito, que seja, em engenharia, mas pegar o que a gente pode de melhor e transformar isso num importante elemento profissional. Então, agora vamos, me parece, aos organizadores, eu faço a pergunta, eu acho que agora a gente poderia abrir para que os nossos nobres alunos aí possam participar e fazer alguns questionamentos. Seria isso? Isso, prof. Os alunos, eles podem escrever ali pelo bate-papo, porque daí fica mais organizado, que daí só os apresentadores ligam a câmera e o vídeo, daí vocês vão respondendo conforme o pessoal manda ali no bate-papo. O pessoal não precisa ter vergonha, né? Podem ir falando, ninguém morde, podem ficar tranquilos. E tu nos ajuda a controlar, porque isso, pode deixar. Mensagens para a gente não deixar passar nada ali, tá bom? Então, pessoal, aos alunos dos diversos cursos que estão aqui conectados, aos alunos do direito, da engenharia, da administração, enfim, desculpa aqueles que eu não nominei, mas fiquem totalmente à vontade para ver com os nossos convidados aqui o que eles podem nos acrescer em conhecimento. O seu Paulo, a Caroline, a Bruna, a colega, eu, enfim, o que vocês acharem melhor. Design, Regina, muito bem, bem lembrado. Essa tem que me ajudar, já que você TI, Rodrigo, muito bem. Ou seja, design e TI são 2 áreas de propriedade intelectual, né? Desenho industrial é o que a gente chama de design e TI, programa de computador, né, Rodrigo? Então, tá muito bem representado também esses 2 cursos aí. Muito bem. TI também. Daí, pessoal, vocês teriam, eu posso sugerir, assim, que vocês perguntem para os nossos convidados, talvez algum aspecto, alguma dica, quem sabe, né? Eu sempre acho que a gente tem que pegar para as pessoas mais experientes, ou que tiveram alguma vivência, alguma experiência que nos seja útil. Quem sabe vocês pedem alguma dica. Deixa eu contribuir, André. Antes que o pessoal comece a responder e nos apertar demais nas perguntas, eu queria falar de um tema que eu acho que é muito importante, eu acho que é brilhante a exposição de cada um, acho que a gente está aprendendo aqui, na verdade, também com esse pessoal, com a vivência prática, muitas vezes é quebrar um paradigma, né, que é a questão do custo, né? Eu acho que é uma coisa muito importante para ressaltar. Quando o empresário vai tentar fazer o registro, não, isso é muito complexo e o custo muito elevado. Não é. Você procurando um bom escritório, né? O nosso próprio IBTEC tem parceria com alguns escritórios especializados, a FEVAD com certeza deve ter também, tem aí a Bruna, né? Já demonstrou ser uma brilhante profissional do ramo. Não é caro, não é complexo, né? Tu só precisa cercar de bons profissionais e, ao mesmo tempo, iniciar o processo. É uma coisa muito importante, vai demorar 10 anos, mas se tu faz o primeiro registro e tu já deposita essa patente, né, ela já te começa a digamos, te deixar precavido para algum problema maior ali na frente. Né? Então, custo, muitas vezes, não é o grande problema. Bons profissionais, isso exatamente para nos ajudar. Eu acho que esse é um aspecto muito importante a gente compartilhar com o pessoal, que acho que é bem legal, bem importante.
Eu acho que isso é um importante aspecto que tu coloca, Paulo. A gente tem que desmistificar um pouco isso, né? Isso acontece, Paulo, para nós no direito em outras áreas também. Por exemplo, regularizar um imóvel, regularizar uma empresa. As pessoas sempre pensam no custo que isso vai ter, mas esquecem da segurança jurídica que isso proporciona. E quem é empresário hoje, o senhor como está há tanto tempo já lidando com isso, sabe os riscos que o empresário corre quando ele não toma as devidas cautelas. E não só na área de propriedade intelectual, né? A gente tem que fazer um parênteses em todas as áreas, né? Exatamente, muito bem lembrado, Paulo. Muito obrigado pela tua lembrança muito oportuna aqui. Eu acho que talvez a nossa colega Bruna pode responder ou fazer algum comentário sobre essa questão de um app que a Pri faz aqui. Quem sabe, Bruna, não sei se tu queria falar um pouco, também posso falar depois se tu quiser, mas sobre essa questão de quem faz primeiro, quem não registra ou registra, talvez está por aí a resposta, né, Bruno? Exatamente. É importante, por isso que a gente fala que é tão importante registrar a marca, porque a gente, no momento que a gente faz o depósito no INPI, a gente garante, a gente consegue garantir o registro da marca de início. Então, se a gente entra com uma futura ação, até para essas que estão muito famosas agora de link patrocinado, que são essas AdWords que as pessoas compram a marcas de outra empresa no Google, e aí eles conseguem fazer com que consumidores se confundam e vá para o site deles de forma direcionada, e aí você consegue atrair os consumidores da concorrência para você. Quando você entra com uma ação dessa, que a gente chama de link patrocinado, a gente precisa comprovar. E aí a gente não precisa comprovar que a gente já tem o direito da marca. É importante que a gente comprove que a gente já fez o depósito e o pedido de registro da marca. Então, assim, esse ponto inicial é super importante, até para a manutenção da operação de uma startup. Porque no momento em que você vê que seus consumidores eles estão sendo migrados para o seu concorrente de maneira desleal, porque o Google ele não vê se você é o dono da marca ou não, ele vende as palavras para você. Se eu chegar lá agora e quiser comprar o nome do professor, por exemplo, da empresa do professor, eu posso comprar. O Google não me pergunta, Bruna, cadê o registro da marca André? Não vai ter isso, ele vai me vender. Ali não é a função do Google fazer verificar essa questão jurídica. Então, todo mundo pode comprar palavras e marcas no Google de qualquer outra empresa. Então, essa ação é uma ação muito importante para você deixar que seus consumidores saiam da sua plataforma e vão para a concorrente de maneira desleal. E para você conseguir entrar com uma ação dessa, é importante que você tenha comprovação de depósito do registro da marca. Então, assim, eu consigo pensar agora em mais de 5 ações que eu já entrei ao longo da minha carreira, só dentro do peixe urbano, diferentes, tá? Em diferentes áreas da propriedade intelectual, onde eu precisei ter esse registro da marca depositado. E uma delas é link patrocinado, depois concorrência desleal, aproveitamento parasitário, matérias diferentes que é importante que a gente, nesse começo, tenha a marca registrada. E falar que isso é custoso, assim, de verdade, é muito barato, você paga algumas taxas dentro do INPI, e são taxas com valor muito baixo, você consegue hoje em dia fazer sem ajuda de advogado, se você não quiser contratar um advogado para fazer de maneira adequada e eficiente, sem ter nenhuma exigência posterior, o empresário consegue fazer isso. No próprio INPI tem um tutorial para você conseguir registrar a marca. Se vai ser eficiente ou não, a gente fala em um outro momento. Mas, assim, você consegue fazer. Então, como falar que isso é custoso? E aí, se for um relatório para uma patente, aí eu entendo, sim, que existe uma complexidade. Mas para registrar marca, hoje é tudo muito simples. Em complemento também ao que a Bruna coloca, eu também concordo, essa questão do custo que o Paulo levanta, a facilidade em relação a marcas, perfeito, e a questão dos programas de computador, como foi colocado aqui, ele também serve a mesma regra que a gente usa de ouro, né, para patente, para desenho industrial ou para marca, também vale para programa de computador, que é um tipo, uma categoria especial de propriedade intelectual que fica num meio termo, vamos dizer assim, né, porque ele é um direito de natureza, vamos dizer, autoral, mas que pode ser registrado junto ao INPI. Então, tem coisas assim que na propriedade intelectual a gente precisa ver
que o principal aspecto, eu acho que esse que a Bruna destacou, é a importância de se fazer o registro no local correto, ou no mínimo, né, que se consiga comprovar a tua primazia, a tua anterioridade em relação a alguma coisa, né? Se tu, hoje, a gente, acho que vocês concordam, um ambiente digital tão amplo, em que muitas coisas são divulgadas de forma muito rápida, às vezes não estão devidamente protegidas, mas pelo menos pelo fato de ter sido divulgado por ti, ou por um titular, vamos dizer assim, já é um indício, pelo menos sob o ponto de vista jurídico, de prova em relação, digamos, né, àquela autoria. Mas eu concordo, a questão das patentes realmente é um pouco mais complexo, né, porque a patente realmente, e a grande maioria da situação de propriedade intelectual, é muito importante que se tenha o registro no local correto, não ficar contando se tu já divulgou isso na internet ou deixou alguém usar antes de forma, assim, informal. Isso aí não é muito bom. Como tudo no direito, a questão da prova é essencial. Então, quando a gente fala dessas questões aí de patentes, isso é muito premente, até o Paulo destacou antes, a necessidade de uma correta descrição técnica, né, Paulo, de patentes. Isso aí precisa de profissionais realmente que saibam fazer isso de acordo com os critérios do NPI, enfim. Mas tudo isso que custe, tudo tem um custo, não vale a pena pelas possibilidades de reveses que a gente pode ter, né? E a Bruna, a Bruna teve uma experiência muito interessante nisso já, né, Bruna? Como que talvez um descuido pode levar a um problema judicial sério. Pois é, e posso acrescentar, professor, quando você está dentro de uma startup, você vive de investimento. Todo mundo sabe que startup ela não consegue pagar todos os custos com que ela acaba fazendo, né, de dinheiro. Então a gente precisa de investimento. E aí a gente passa por diversos rounds de investimento. Então são diversas etapas. E aí hoje, quando a gente vai receber um investimento, dentro das startups que eu atendo, na startup onde eu sou head do jurídico, os próprios investidores, eles estão pedindo hoje o protocolo de depósito da marca. Então, assim, quando eu entrei no Peixe Urbano, lá 6, 7 anos atrás, nenhum investidor pedia isso. E aí hoje eu vejo o crescimento dos investidores colocando isso no due diligence. Então, passou a ser um documento de extrema importância, o que eu não via sendo cobrado antes. Então, assim, isso pode até vetar no futuro um investimento. E aí a gente está falando de milhões de reais. Então, isso pode deixar de vir para dentro da empresa como capital de giro por conta de uma falta de depósito da marca da própria empresa. Porque eles têm medo de acontecer exatamente isso. Eu vou investir numa marca, numa empresa, e aí daqui a um ano essa empresa perde a marca. Qual o sentido que tem de eu hoje fomentar essa marca, de eu investir dinheiro para que essa marca cresça, e daqui a um ano não tem mais esse nome, aí eu vou ter que começar tudo de novo? Então, assim, eu prefiro não investir. Então, isso também, eu acho que é um alerta para os empreendedores, de pensar em registrar a marca para futuros rounds de investimento, se for uma empresa de tecnologia que vive, de fato, de dinheiro de investidor. Eu só queria complementar ali um pouco, professor André, assim, às vezes, assim, na verdade, o nosso tema é tecnologia e direito, né? O nosso UBT como Instituto de Tecnologia, muitas vezes a gente gasta muito dinheiro, né? Gasta bastante contratando profissionais para desenvolver uma tecnologia nova, para fazer todo o desenvolvimento, e aí tu não tem aquela preocupação de fazer um registro que tu vai gastar, sei lá, um registro básico lá, 4, 5, 6, 7, 8 mil reais, exatamente para poder fazer esse registro, e muitas vezes poder uma outra empresa copiar aquela tecnologia que tu levou muitas vezes anos para desenvolver, gastou todo, e ao mesmo tempo eu já participei de situações dentro do próprio sistema Coreiro Calçadista, de disputas, né, de máquinas, por exemplo, né, que tu tem umas cópias nesse sentido, e que são disputas de milhões de reais, né? Então, muitas vezes tu quer gastar, sei lá, 10 mil reais para fazer todo um registro de marcas e patentes, né, alguma coisa mais elementar, e aí tu perde milhões depois de uma disputa que um outro concorrente, e como tu não registrou, né, na verdade, o outro pode alegar que ele fez o registro e que tu fez a cópia, né? Aí como é que tu não tem comprovação nenhuma em relação a isso, né? Então o assunto é muito sério, né? Então muitas vezes tu desenvolve a tecnologia,
Tu contrata profissionais, tu contrata o doutor, tu contrata mestre, tu leva bastante tempo, tu contrata laboratórios, faz parceria com a Fevale, usa toda a infraestrutura, e aí depois da hora tu esquece de registrar, ou não quer registrar, ou não, né, faz isso. Então isso é muito importante, esse alerta que a gente faz aí para o pessoal, de algumas tecnologias e algumas inovações que tu pode fazer, e hoje no mercado competitivo, né, que nós estamos, é muito importante, tu tem que te diferenciar, tu tem que fazer desenvolvimento, tu tem que fazer pesquisa, tu tem que ter inovações, e se tu não faz o registro lá na frente, tu pode perder todo aquele esforço que tu fez, por às vezes um pequeno valor, que muitas vezes está dentro dos próprios editais. Eu acho que a Bruna falou bem, hoje tu tem editais de CAPES, CNPq, FAPERGS, FAPESP, né? E o IBETEC tem essa preocupação de sempre, a partir do momento que tu desenvolve uma nova tecnologia para uma empresa em parceria e busca, que também tenha um recurso para fazer o registro da marca patente, exatamente para preservar o empresário e preservar aquela tecnologia. Acho que é muito importante colocar isso. Certamente, até o caso emblemático disso que o Paulo colocou foi da Harley Davidson, né? Lá nos primórdios de desenvolvimento dessa marca, dessa empresa, também aconteceu isso. Eles não se preocupavam com o registro de patentes, e pelo que consta, haviam grandes inovações ali que o precursor da Harley Davidson fez, e que depois foi registrado como patenteado pela Indian Motors, né? E depois acusaram ainda eles de ter copiado as patentes dele. Foi uma rasteira que tentaram dar na Harley Davidson, mas eles deram a volta por cima. Hoje a Indian não existe mais, e a Harley Davidson é uma das marcas mais valiosas que tem por aí, né? Só para responder, para não deixar passar aqui, a Priya Moretti pergunta sobre o caso de um TCC, né? Tudo que a gente pode usar como prova, a gente usa. Até um indício desenvolvido num texto acadêmico, sim. Mas todas essas coisas são, vamos dizer assim, fracas, às vezes, não são suficientes para enfrentar um processo judicial. Então, quando se tem registro, como a Bruna muito bem destaca, e como agora o Paulo também destacou em relação ao investimento todo que é feito, então a gente não pode se descuidar desse detalhe, a gente não vai precisar fazer provas fracas em relação às coisas, né? E a Luana faz uma pergunta ali também sobre uma responsabilidade. Eu não sei, Bruno, o que tu acha, mas no meu entendimento ali a gente poderia ver quem realmente é o desenvolvedor, né? Se há ou não há contrato, para ver se não há uma solidariedade de responsabilidades, uma questão mais complexa que a Luana coloca. O que tu acha, Bruno? Eu acho, né? A gente precisa verificar como foi a forma de contratação, né? E entender se de fato, de repente, eles podem topar fazer 50-50 do programa, ou então eles fazem até por ato. Eu desenvolvo até aqui, e aí até aqui o que a gente conseguiu. Posso até replicar esse software, por exemplo, em outras empresas, porque não tenho nenhum tipo de exclusividade. Então, assim, eu acho que depende muito. A gente tem que ver um caso em concreto, né, professor? Acho que isso dá mais um bate-papo aí para a gente fazer. Eu também acho, essa questão da Luana é bem um caso concreto, mas eu iria pelo lado da solidariedade, da tentativa de fazer um nexo causal entre esse produto e alguém, né? Quem teria maior responsabilidade. Seria uma questão processual um pouco mais complexa, com certeza. E a Caroline, então quem sabe tu nos coloca um pouco de alguma dificuldade que tu possa ter tido já enquanto empreendedora, nesse sentido que a gente está colocando, nesses cuidados que a gente precisa ter em relação à propriedade intelectual. Tu acha que os novos empreendedores estão preparados para isso, ou tu vê alguma deficiência? Estou te fazendo uma pergunta agora, viu, Caroline? Beleza. Então, a maior dificuldade que eu são nas áreas jurídicas mesmo. Aqui em Palmas, por exemplo, a advogada da Startup Loop, que foi a primeira que a gente iniciou os trabalhos, ela pegou mentoria com advogado do Rio Grande do Sul, com Hortenza. Justamente aqui é uma outra realidade de negócios, é uma outra realidade de situações. E este universo de startup... Tá ouvindo? Sim, às vezes dá uma pequena falhada, mas eu ouvi tudo que tu falou, praticamente, sim. Uhum. Ouviu? Então, e este universo de startup ainda é muito... Vocês estão ouvindo aí direitinho?
Parece que tá falhando. Pode seguir, eu tô ouvindo. Aham. Às vezes dá uma Beleza. trancadinha. Tu tá em Palmas, Carolina? Tô em Palmas. Tocantins. Ah, viu? Muito bem. Bem longe, né? Então, e é um universo muito novo, inclusive para a comunidade daqui. Então, os profissionais, contadores, advogados, inclusive TIs também, por mais que tenha essa aproximação com a tecnologia, não tem essa aproximação com o modelo de negócio. Então, nos últimos 4 anos que vem sendo muito difundido aqui no Tocantins. Então, a dificuldade maior que a gente enfrenta hoje é a falta de orientação mesmo para profissionais aqui mais próximos de nós. Então, a gente tem que estar buscando fora, né, buscando em outras cidades, eventos, capacitações, aceleradoras, incubadoras, mentorias de outros profissionais para a gente conseguir seguir com a ideia. Inclusive isso da propriedade intelectual, do registro da marca, na Civil Work a gente já conseguiu fazer o andamento desde o início. A Loop até hoje ela não foi registrada a ideia da intermediação de aluguel, né? E já tem muitos concorrentes, igual a Bruna mencionou aí, acaba sendo fica uma competitividade desleal às vezes, e às vezes você pode estar gastando uma energia muito grande tentando desenvolver, lançar o produto, mas lá no final já tem alguém registrado. Então, na Construtec, a gente está conseguindo firmar mais esse compromisso com o jurídico, né? Com o advogado, o Hortência que está participando com a gente, mas na Loop, por exemplo, a gente não conseguiu desenvolver essa etapa ainda. Eu só queria contribuir, Veja, pessoal. eu só queria contribuir Pode falar. nessa mesma linha. Ó, se algum empreendedor, algum empresário tiver alguma dificuldade, procura as entidades de classe, né? Eu acho que é muito importante, procura uma assessoria, muitas vezes, procura um Sebrae, procura uma Fevale, procura o IBTEC, a Bicalçados, a Bramec, a Sintecal, o CCB, o setor do couro, calçado. Essas entidades, a CI, por exemplo, normalmente elas têm uma assessoria nessa área. Então, assim, procurem, né, no primeiro momento, esse pessoal que eles podem, daqui a pouco, direcionar alguns caminhos, né? Aí, normalmente, essas entidades têm alguma parceria com algum escritório ou têm profissionais capacitados para poder, digamos assim, a preocupação que eu tenho é muito disso aí, não deixar de fazer por uma falta de orientação ou qualquer coisa assim, né? Procura ajuda, vou atrás, e tem muitas possibilidades aí. Eu acho que é muito interessante essa lembrança que o Paulo faz. Eu também faço parte do comitê jurídico da ACI, posso dizer lá dessa instituição que tem realmente toda uma preocupação em todas elas, claro, em agregar essas pessoas que precisam desse tipo de suporte. E o que a Caroline nos coloca, pessoal, os alunos principalmente, para vocês verem, existem áreas, campos ainda muito abrangentes no Brasil, de que não há profissionais habilitados o suficiente. Áreas que estão começando a se desenvolver muito nessa área tecnológica também, existem núcleos específicos que ainda não estão devidamente explorados. E a Caroline nos traz isso como uma bela notícia, inclusive, né, Caroline, para os profissionais que querem futuramente se habilitar. E como vocês podem ver, por exemplo, a Caroline traz um lugar onde há deficiência, falta de mão de obra qualificada nesse tipo de assunto. O Paulo nos traz uma visão mais assim de entidades associativas que agregam esses conhecimentos de uma região extremamente, vamos dizer assim, industrializada como a nossa. E a Bruna nos traz uma experiência dos grandes centros também, né, Bruna? Porque eu acho que como tu atuas no Rio de Janeiro, principalmente, pode dar um outro tipo de testemunho de como é que é o centro da propriedade intelectual, que é o Rio de Janeiro, né? Por causa da própria localização do NPI, né? E eu confesso que o INPI é um órgão muito mais friendly do que eu imaginava. Hoje eu sou mestranda do INPI, estou preparando o meu projeto final já. E assim, eu fico cada dia que passa, e assim, eu não ganho nada para falar isso, é um órgão que ele recebe os empresários de uma forma completamente diferente do que a gente imagina. Se você falar com qualquer dúvida, o analista ele vai direcionar qual assunto que você precisa, marcas, patentes, ele direciona, ele atende você, e eu vejo isso acontecer porque eu tô lá dentro. Então, assim, é verdade.
você consegue pedir uma explicação, e aí tem uma pessoa, um estagiário que preenche o formulário com você, que te ajuda. Então, assim, eu acho que no Rio de Janeiro fica mais fácil. Óbvio que a Carol não pode vir de lá de Tocantins para cá, para o INPI, para resolver um problema desse, né? Mas, assim, o INPI, eu posso garantir para vocês, é um órgão que cada dia que passa está se tornando mais organizados. Eles têm metas, então os prazos para registro de marcas e patentes reduziram muito de 2016 para cá. Então, eu hoje, como estou lá dentro, né, eu vivo aquilo ali, eu posso garantir para vocês que o INPI é um órgão que hoje, um dos poucos do Rio de Janeiro que eu apontaria, é de referência. Realmente o empresário ele se sente acolhido lá dentro. Então, até eu, quando tenho alguma dúvida de algum registro de marca, patente, eu entro lá e falo, poxa, me ajuda. E aí você vê um analista que, na maioria das vezes, não é advogado, ele te explica um pouco, ele mostra para você como funciona. Então, assim, aqui no Rio a gente tem essa facilidade. Mas por conta de um benefício fiscal, da lei da inovação, o peixe urbano, em 2017, foi para Florianópolis. A gente brinca que lá é a Ilha do Silício, porque a gente está fazendo um polo tecnológico. E aí mas lá mesmo a gente vê ainda pouca mão de obra de advogados que saibam tratar com startup, saibam cuidar de uma empresa de tecnologia. Então, assim, eu consigo até sentir um pouco que a Carol sente. Porque eu estou falando de Florianópolis, e mesmo assim a gente tem ainda poucos profissionais especializados nessa área de startup, propriedade intelectual, um pouco mais arrojado na área empresarial. Então, assim, a gente hoje não precisa se mudar para Floripa, não precisa se mudar para Tocantins para conseguir atingir empresas, né, de lá. Hoje eu atendo empresa do Recife, eu estou no Rio de Janeiro, de São Paulo. Hoje, com a internet, a gente consegue atingir, alcançar esses empresários de uma forma muito mais fácil. Então, eu também acho que para os advogados isso facilita, né? Isso é uma notícia boa, como o professor falou. A gente pode atingir, não precisa ficar só limitada à nossa cidade, a grandes polos, como Rio e São Paulo. A gente consegue ficar da nossa cidade conseguindo atingir, além desses polos, outros lugares que não têm mão de obra especializada nesse tema. Como vocês podem ver, os alunos que estão aqui nos assistindo, vocês têm agora uma referência no Rio de Janeiro, que faz mestrado dentro do NPI, né, onde vocês podem, então, mandar seus questionamentos, pedir uma assessoria, né? Vocês têm a Caroline lá no Tocantins dizendo que tem lugar para aumentar, né, a atuação profissional, e vocês têm também a referência do Paulo aqui, que vocês podem pedir auxílio para alguma dessas entidades que ele referiu. E o que eu estou falando isso? Eu estou falando no sentido de que a gente tem que ver essas possibilidades que nos são apresentadas, fazer esse conjunto de contatos, que eu acho que a Bruna também, por estar no centro do país, deve ver isso com mais clareza ainda, né? Porque isso tudo ajuda a gente a ter informações, a perguntar coisas para os outros. Como é que isso é feito? Tem alguma coisa que eu não sei disso? Tem. Tu esquece que tu tem que fazer tal coisa. Então, tu pode até saber tudo formalmente, tudo que tu aprendeu no curso, enfim. Só que às vezes tem detalhes que somente aquela pessoa vai saber te explicar. Então, eu acho que esse tipo de evento, como foi organizado agora, com esse objetivo tão brilhantemente pelo DCE, conseguiu mostrar para os que estão nos assistindo o quanto existem possibilidades positivas em um sentido profissional. Pois é, professor, até queria complementar que, assim, como vocês estão à frente das outras universidades, eu falo isso também com muita tranquilidade. Eu sou formada há 11 anos e, assim, eu vou contar para vocês. Hoje eu sou professora também de propriedade intelectual, eu atuo na área e, assim, eu não tive a matéria de propriedade intelectual na faculdade. E aí, como hoje eu desenvolvi essas habilidades? Eu precisei estudar por conta própria. Hoje eu faço mestrado dentro do INPI. A minha formação nesses 11 anos foi voltada para a área empresarial e propriedade intelectual. Porque, assim, eu apanhei para aprender. Porque os problemas chegavam e eu tinha que conseguir resolvê-los. Eu não poderia falar, como eu era head do jurídico, eu não podia falar para o CEO, para o founder do Peixe Urbano, do Groupon, que aquilo ali eu não podia tocar.
Não tudo eu posso tocar, eu vou direcionar e vou dar tranquilidade para que eles consigam, eles confiam em mim, então eles precisam seguir, eu tenho credibilidade, porque assim, quando você, a tua empresa, normalmente você tem uma visão mais generalista, e isso não é ruim não, tá, gente? As pessoas acabam achando que isso é um problema. No meu ver, eu acho isso muito bacana, porque você consegue mostrar uma visão de business inteira, você não fica só focado em contratos, você consegue pegar um pouquinho desde o começo do que você faz, de qualquer projeto da empresa e colocar, por exemplo, LGPD, que é um assunto que está super em alta. Você consegue pensar ali na privacidade dos dados do usuário. Então, você consegue blindar do começo ao fim. E aí você consegue pensar de uma forma mais ampla. Então, assim, se vocês hoje, que já estão com a sorte de estarem na faculdade e conseguirem ouvir tanta informação sobre o tema, se eu tivesse no lugar de vocês, eu começaria a estudar agora, só propriedade intelectual. E começaria, de fato, a montar esse portfólio, como a professora Andréa falou. Precisar de ajuda, podem me ligar, eu vou deixar meu e-mail, eu vou pedir para o mediador colocar no grupo para vocês. Mandem e-mail, me adicionem nas redes sociais. A gente tem um monte de curso disponibilizado. Então, assim, um monte de bate-papo. Vai seguindo, vai acompanhando. E no final das contas, vocês vão ver que tem mais oportunidades do que a gente imagina. Bom, eu gostaria de ouvir. Pode falar, Paulo. Fique à vontade. Tá, eu até queria, professor André, aproveitar para a oportunidade de falar, não sei se o pessoal lhe perguntou, sobre uma situação que é muito importante para o empresário e ele aproveita muito pouco, que é o benefício fiscal, né, que é a lei do bem. Então, acho que isso é muito importante, né, por exemplo, assim, né, principalmente nessa questão nós tivemos recentemente no Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, nós temos hoje no Brasil 8.500 indústrias calçadas e, para minha surpresa, tão somente 10 indústrias estão usando a lei do bem. Olha a oportunidade que nós temos aí de usar o recurso, usar, digamos, tecnologias, usar recursos, muitas vezes, digamos, de Badesul, de BRDE, de BNDES, e, ao mesmo tempo, usar o benefício fiscal, digamos, que tem, principalmente na parte tributária e na parte de impostos. Então, assim, eu sei que o pessoal já comentou rapidamente, mas não podia deixar de passar essa mensagem para essa juventude, que na empresa que tiver calçadista ou outra empresa, que tivesse essa preocupação de dar uma olhada nisso e procure certificar que existem também bons profissionais exatamente para dar uma assessoria nessa área que é muito importante. É um benefício, não use o capital de giro da própria empresa, use, digamos, uma captação para alguma agência de fomento e depois aproveite esse benefício fiscal, que é muito importante. Só essa contribuição que eu acho que é muito importante dar para essa juventude que está iniciando a sua carreira. Eu concordo. Sim, a Bruna, inclusive, tinha feito essa referência antes já sobre isso, e agora o Paulo fez essa advertência aqui, muito bem feita. Esse é um assunto realmente muito importante, que é deixado de lado, sim, Paulo. O pessoal não conhece muito bem como é que isso funciona. Existem muitas empresas que produzem inovação, que poderiam se beneficiar disso, não aproveitam essa oportunidade por falta de conhecimento na área. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta sobre o processo de otimização, né, tecnologias ali, eu vi, passou rápido. Isso, eu ia mesmo falar isso. Sim, eu ia pedir para tu responder, Paulo. Nós, sem dúvida nenhuma, hoje, por exemplo, né, na questão, por exemplo, de processos, tu até pode procurar o IBTEC aqui, a gente faz questão de mostrar o que a gente tem de inovação, tecnologia, processo, melhoria. Nós fizemos, por exemplo, a Fábrica Conceito, né, dentro da FIMEC, que é a maior feira do setor na América Latina, e onde é que a gente monta uma fábrica, né, de processo, onde é que a gente melhora processo, otimiza, procura melhorar produto, materiais, né? Então, assim, existem muitas, e hoje, principalmente na questão de máquinas, né, está evoluindo bastante, né, principalmente usando o digital, né, usando principalmente essa parte das conexões, né. Então, assim, existe sim muitas, e também da parte de processos produtivos, né, existem várias alternativas diferentes, nós temos uma área de consultoria especializada, que pode trabalhar. O IBTEC está à disposição dos alunos aqui, eu acho que é importante também, né, professor André, colocar isso aqui. Hoje, né, nessa fase que a gente está aqui de pandemia, visitas, principalmente, a gente está tomando um pouco mais de cuidado, mas se na sequência quiserem vir aqui nos visitar
e ver o que a gente tem de inovação, tecnologia, processo, melhoria, consultoria. A gente está à inteira disposição aí, pessoal. Muito bem, muito obrigado pela oferta, Paulo. É muito importante esse tipo de disponibilidade para as pessoas que têm interesse, curiosidade em conhecer as coisas. Então, essa oportunidade aí é muito boa, assim como da mesma forma a Bruna, e eu tenho certeza que a Caroline também poderia contribuir, sim, trocando algumas ideias com pessoas que têm o mesmo espírito empreendedor que ela, né, Caroline? Tenho certeza que tu também te coloca à nossa disposição Estou para disponível aí, compartilhar um quem pouco. quiser conectar para a gente compartilhar essa troca de experiências e de conteúdo, né? A Civilwork está totalmente aberta para poder explicar da nossa jornada também. Aí vou deixar meu contato também com a organização. Estou à inteira disposição de vocês. Estou chamando todos os participantes a colocarem-se à disposição, viu? Os alunos aí que estão nos assistindo estão vendo que nós somos imbuídos nisso, né? Eu como professor, DCE como representante dos alunos, estamos juntos nessa busca por informações e qualificação, né, pessoal do DCE? Mas eu gostaria de ouvir mais perguntas dos nossos alunos, mais contribuições, não sei, vocês que sabem, mas estamos aí à disposição, não sei até que horas que foi programado o evento, os organizadores aí podem falar, mas... Aqui a Júlia, conheço a Júlia. Minha dúvida é se o advogado que trabalha com propriedade intelectual precisa do auxílio de profissionais de outras áreas para realizar o pedido de uma patente, por exemplo, porque me parece que esse processo envolve questões muito técnicas, específicas de tecnologia e engenharia. Para essa eu quero fazer um comentário breve, porque eu gostei da contribuição, mas eu digo o seguinte, sim, Júlia, há uma equipe multidisciplinar sempre envolvida nisso, e antes o Paulo fez essa referência quando disse que precisa de qualificação técnica, de engenheiros, quando for o caso, para patente, ou para designers, para desenvolver alguma questão específica de arte, ou até de aplicação industrial, enfim, de marcas. Então, nós precisamos, sim, ter o aporte de muitos outros profissionais, dependendo da complexidade do que se quer fazer. Eu acho que talvez a Bruna também tenha alguma experiência nesse sentido, não sei, do quanto que é importante essa diversidade, né, Bruna, de profissionais. Sim, assim, é de extrema necessidade, até porque, por exemplo, a gente pode falar da criação da vacina para o Covid, e aí você vai precisar um advogado para fazer essa patente, por exemplo, e aí o advogado certamente não vai ter o conhecimento necessário, então a gente vai precisar descrever diversas substâncias, enfim, é necessário que você tenha biomédicos, médicos assinando, e aí a empresa farmacêutica, a gente precisa de mais profissionais, até porque às vezes são assuntos que advogado não precisa saber, de assuntos muito específicos. Então, eu acho que não tem nem como fazer diferente. Assim, a gente tem que ter esse apoio, até para não fazer e depois cair precisando de alguma exigência, algum detalhe final que a gente não conseguiu juntar. Então, assim, é importante que a gente já faça tudo completo para que o empresário não perca mais tempo e que não demore mais para que essa patente seja deferida. Exatamente. E a Caroline também tinha destacado antes, quando ela falou da falta de profissionais, ela também tinha dito isso, né, Caroline, que na verdade existe mais de uma expertise necessária para enfrentar esse tipo de desafio de empreendedorismo na área de startups também, né? Tanto a parte técnica como a parte jurídica, a parte fiscal, enfim, administração, não é isso? Exatamente. Quando a gente trabalha uma ideia, a gente precisa estar conectado com diversas áreas, né? Inclusive áreas que a gente não trabalha muito na faculdade, como a experiência do usuário daquela ideia. Então, a gente precisa saber que experiência que o nosso cliente vai ter usando aquele serviço ou produto, e para isso a gente precisa de pessoas do setor de marketing, do setor de TI, do setor jurídico, contador, pessoas criativas. Tem muitas pessoas que nem têm uma academia, né, nem têm uma faculdade, um diploma universitário, mas contribui muito com experiências em outros serviços, contribui muito com as ideias. Então, é necessário estar conectado com uma rede de pessoas que somem.
Exatamente. Eu acho que também o Paulo deve ter uma vivência muito clara disso, porque já participou de muito desses procedimentos aí de desenvolvimento de tecnologia por parte do setor que ele trabalha. Eu acho que isso é muito também, vamos dizer assim, demandado, né, Paulo, no teu setor, profissionais de outras áreas, não é assim? Não, sem dúvida, para tu fazer uma patente, né, tu tem, claro, tem a parte jurídica, né, mas também tem a parte, principalmente, de tu ter profissionais que podem te ajudar, né, desde engenheiros, por exemplo, lá tu quer fazer o desenho industrial, né, então tu procura pessoal de design, quando tu tem uma nova tecnologia, tu procura, às vezes, o pesquisador, o doutor, para fazer uma descrição melhor, digamos, daquele produto, né, então, sem dúvida nenhuma, é importante, né, a gente se cercar desses profissionais exatamente para poder fazer digamos assim, um encaminhamento mais adequado, digamos assim, né? Então, tu procura, quero fazer um sapato que tem uma tecnologia diferente, que tem um salto, que tem um amortecimento, que tem daqui a pouco, né, alguma coisa diferente, né? Então, tu procura cercar que esse profissional vai te dar toda a descrição, todo o desenho, exatamente para você comprovar esse registro lá no NPI. Eu acho que é muito importante essa equipe multidisciplinar. Eu acho que os nossos alunos estão percebendo aqui que o título escolhido aqui pelo DCE para esse evento, que usa palavras-chave, né, como tecnologia, direito, propriedade intelectual e empresas, né, eles conseguiram congregar aqui mão de obra para todos nós, né, todos que estão assistindo, desenvolvedores de programa, de TI, designers, engenheiros, administradores de empresa, advogados e tantos outros que devem estar também escutando que tem a ver com isso, certamente tem, vamos dizer assim, mercado nessa grande área que a gente chamaria de propriedade intelectual aplicada no setor produtivo, vamos assim dizer, né? E a gente não pode esquecer que também tem o direito autoral em tudo isso, né? Já seria uma outra categoria de negócios, mas que necessita igualmente de aportes técnicos. Não é só a área industrial, não é só a área empresarial em si, mas também outros ramos de negócios ligados à área como direito autoral. Muito bem, não sei quanto aos organizadores, aos debatedores, aos alunos, estamos aí abertos a continuar. O pessoal aí do DCE, que controle aí, eu não sei como é que eles combinaram com os combinados, com os convidados em relação ao horário e tal. Não, tranquilo, ainda temos um tempinho, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma questão, mas eu acredito que tenha sido bem esclarecedor, todo esse debate foi bem enriquecedor. Eu nem sou da área, para vocês terem ideia, eu sou da área da saúde, eu faço quiropraxia, mas eu achei sensacional, eu aprendi bastante com vocês hoje, estou achando muito show. Muito bem, muito obrigado. Então, todos os convidados aqui também devem ficar muito honrados. Aí podem ter certeza que todos os ouvintes aqui, os nossos alunos, todos nós estamos muito felizes em ouvi-los aqui, em vocês terem se disposto a vir aqui e dar o tempo de vocês para tentar nos ajudar, nos mostrar caminhos, possibilidades. Eu acho que foi isso, né, que vocês... Eu acho que o pessoal do DCE pode me ajudar e também uma das coisas que mais a gente conseguiu hoje até aqui foi mostrar possibilidades muito boas, muito promissoras, né? A Caroline como empreendedora, o Paulo com a sua experiência nessa área empresarial, a Bruna como colega na advocacia. Todos nós, eu aqui como professor tentando contribuir também, advogada, vocês todos têm um papel a desempenhar nisso aqui, né? Muito de conhecimentos. Muito obrigada pelo convite, professor. Eu adorei falar aqui. E espero um convite depois que isso tudo passar para eu conhecer a faculdade de vocês. Certamente está convidada para nos visitar aí, vamos aproveitar e vamos visitar também o Paulo, e nós vamos convidar a Caroline para vir do Tocantins, porque eu não posso vamos dizer, me comprometer a levar todo mundo para Palmas, viu, Caroline? Mas era uma coisa assim. Olha que eu vou. Super disponível. Daí, pessoal, perguntas, né? Alguma questão que gostariam de colocar?
Estou aqui também à disposição, todos nós ainda estamos. Eu acho que já foi também bem produtivo até aqui. Não sei se alguém dos convidados gostaria de fazer mais uma fala de alguma coisa que talvez tenha lembrado agora. Eu não sei, a Maureen está aí, Maureen? Oi, Pro. Oi, querida, Oi, tudo bem? Eu não sei como é que tu queres dar o tom agora do segmento, fica contigo agora. Eu acho que todas as dúvidas foram esclarecidas, o pessoal... Nossa, vocês foram sensacionais, responderam muito bem e trouxeram também questões importantes, né, para nós. Então, acredito que possam fazer uma fala final e a gente já se encaminhando para o final do debate. Então, Muito bem, então, eu acho que... Vamos lá, então. Paulo, Vamos faz ver. Queria agradecer o DCE, foi para nós também, a gente aprendeu bastante, né? A gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que é agradecer aí o professor André, que brilhantemente fez essa mediação, né? A Bruna, a Caroline, e também, assim, é muito bacana isso, né? A gente troca, aprende, né? Então, automaticamente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao DCE pelo convite, estender o convite para que visite o nosso Instituto de Tecnologia, estamos à disposição, né? Depois que, né? Deixa passar um pouco essa pandemia, mas a gente está inteira à disposição de vocês para falar um pouco sobre esse tema a parte de propriedade intelectual, assim como também inovação, pesquisa, tecnologia, e também sobre o sistema Correio Consadista. Eu vi que uma pessoa perguntou sobre processos, né, e melhorias, né? Então a gente tem uma bela infraestrutura e a gente coloca à disposição das empresas. Então, professor André, muito obrigado, né? A DCE, muito obrigado, aos demais debatedores. Aí foi uma grande honra para a Biotech ter sido convidado e ter poder contribuir um pouco aí para esse tema aí que é realmente apaixonante. Obrigado e vai passar, logo, logo estaremos juntos aí de novo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Paulo. Tua contribuição, tua experiência foi muito enriquecedora. Realmente poderás nos visitar quando tudo passar e contribuir ainda mais com os conhecimentos. Muito obrigado até aqui, Paulo. Caroline ou Bruna, quem de vocês duas gostaria de falar? Paulo, adorei ouvir as inovações para o setor de calçados. Assim, achei realmente incrível, é uma área que eu não conheço, então foi muito rico para mim essa troca. Queria agradecer a Carol aí, que foi muito legal também. Eu vou super começar a prospectar em Palmas, já vi que não tem advogado por aqui, então já vi uma oportunidade. E professor e alunos, muito obrigada e estou à disposição. Vou passar meu e-mail, meu telefone, o que vocês precisarem. É só me ligar e a gente bate um papo. Obrigada. Bruna, colega de profissão, advogada, também quero te agradecer muito a tua participação, a tua disponibilidade. Todos nós estamos com um pouquinho de inverno agora, a gente está no Rio de Janeiro agora, né? E todos nós também gostaríamos de dar uma volta para o Rio de Janeiro, mas por enquanto não dá também. Mas certamente tu serás lembrado por nós com a tua contribuição. E também queremos que um dia a gente possa partilhar algumas experiências, talvez até através da participação em alguma aula nossa. Então, desde já, muito obrigado à colega advogada Bruna. Agora, a Caroline, a nossa jovem empreendedora, que fala lá dos Tocantins. Então, gostaria de agradecer a oportunidade. Essa conexão é muito importante. Eu acredito que o mundo é conectado. E diante deste bate-papo já surgiram outras oportunidades, né? Outras conexões. Então, me coloco à disposição de tirar alguma dúvida. Quem quiser visitar o Tocantins também, estou aqui. A gente pode conectar com o ecossistema de startup daqui. E agradecer ao Paulo e à Bruna também pelas experiências que vocês trocaram na área do direito. E a todos os alunos, espero que eu tenha contribuído com vocês. Realmente, Carolina, tu contribui muito, dando o exemplo de uma jovem empreendedora, que é exemplo para tantas jovens e jovens aqui que estão assistindo, que te tomem como exemplo também. Ficamos muito honrados em te ouvir, da tua experiência, né? E esperamos também outro dia, nós à frente, contar com a tua participação em outros
eventos, em outras oportunidades. Muito obrigado também, Carolina. E da minha parte, eu também agradeço a todos, ao DCE, aos alunos, os meus alunos, aos outros cursos que estão aqui nos assistindo. Agradeço muito a participação novamente, então, do Paulo, da Carolina e da Bruna por terem estado aqui conosco hoje, nesse importante evento promovido pelo DCE, que de maneira tão brilhante conseguiu congregar 4 pessoas aqui, eu e mais os 3 convidados, para tratar de experiências diversas, mas ao final todas convergiram para o mesmo ponto. Então, muito obrigado, e da minha parte também era isso.